E aí, eu sou o Cezita e essa cirurgia que eu fiz agora, na real, começou faz mais de um ano, apesar de mal parecer que eu fiz a cirurgia. Eu fiz tem 15 dias e, cara, tá na fase de casquinha, né? Caí as casquinhas, caiu um pouquinho o cabelo. Praticamente não dá pra dizer que eu fiz a cirurgia, tá muito mais discreto do que eu imaginei, a recuperação foi muito mais fácil do que eu imaginei. Só que não foi só querer fazer a cirurgia, marcar o dia, deitar na maca, fazer a cirurgia e pronto. Teve todo um processo por trás de planejamento financeiro, porque eu acho que não é só, decidir fazer um implante, um transplante capilar. Eu acho que a gente tem que conversar sobre autoestima, organização financeira para fazer isso, sobre como a gente, ou eu me sinto quando eu me olho no espelho, porque quando a gente começa a se incomodar demais com a aparência, chega um momento que não dá mais pra fingir, que não liga que isso tudo tá incomodando. Por muito tempo eu tentei não me importar com o fato, né, de estar ficando careca. Vocês vão acompanhar imagens aí de como eu tava antes. Eu tava com uma calvície nas entradas e principalmente a coroa aqui. Mas eu fazia piada, dava uma zoada antes, às vezes, que alguém viesse brincar comigo, mas no fundo, toda vez que eu me olhava no espelho, a calvície estava me incomodando bastante e não era só pela fisionomia, pela estética. Era uma sensação esquisita mesmo. Eu comecei a me achar mais feio. Ficar inseguro, isso, velho, derruba a autoestima e o ânimo para fazer as coisas. Só que a gente, homem principalmente, aprendeu a engolir isso, fingir que não sente o que tá sentindo, vai levando as coisas, porque tem esse lance cultural de que homem tem que ser seguro, confiante, forte, o tempo inteiro, como se as coisas não abalassem a gente, só que abalam. E aí começa um teatro, né? Às vezes o cara tá mal no trampo, mas finge que tá tudo certo, tá num relacionamento que nem sabe mais porque ainda tá, mas segura a barra mesmo assim, tá se sentindo inseguro com o corpo ou com a aparência, mas brinca, que nem eu faço, disfarça, engole seco esse mal-estar, e eu tava exatamente assim com isso, tentando fingir que não me afetava, só que a real é que me afeta pra caramba. Até que um dia, velho, eu caí na real, né, que eu já tava tentando de tudo, né, e nada tava dando exatamente certo, e eu percebi que se eu quisesse fazer alguma coisa, eu precisava começar, mas do meu jeito, que vocês já estão acostumados, quem me segue aqui no Economy, com calma, com planejamento, sem parcelar, sem entrar em dívida, sem ferrar meu orçamento por causa de um impulso às vezes. Então eu criei uma caixinha, comecei a guardar um tanto todo mês para fazer esse transplante que eu gostaria de fazer num lugar bom, né? Não pode ser em qualquer lugar. Parênteses, a caixinha é basicamente um dinheiro investido separado só para isso, que no meu caso eu dei o nome de Projeto Topete para ela. Todo mês eu separava uma graninha, às vezes R$300, às vezes 500, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas nada absurdo, só que com constância. E o foco meu foi juntar o suficiente para pagar pelo procedimento à vista. Esse dinheiro que eu fui juntando ficou aplicado o tempo todo, basicamente, no Tesouro Selic. Para quem me acompanha já sabe, eu vivo falando desse investimento, que é o investimento mais seguro do Brasil, garantido pelo próprio governo, que no final das contas acaba sendo ideal para quem vai precisar do dinheiro nos próximos meses ou pode querer usar essa grana a qualquer momento que precisar, sem uma data exata para isso, porque às vezes a gente não sabe quando vai precisar. E além disso, se você usar o site oficial do Tesouro Direto, dá para simular exatamente quanto que vai render. A gente pode até fazer uma simulação aqui rapidinho para você ver como é que faz. Você vai entrar no site do Tesouro, que é tesourodireto.com.br, não tem segredo. Clique em produtos, rendimento dos títulos, e aí você vai ver a lista completa de investimentos, mas eu sugiro que você dê uma filtrada aqui, ó, só por Tesouro Selic. Tem outros investimentos, como você tá vendo, né? Tesouro IPCA, Educa Mais, Renda Mais, pré-fixado. Todos são com rentabilidades excelentes para o momento, altas pra caramba. E o Tesouro Selic é o adequado para você resgatar em qualquer momento, né? O investimento mínimo, eu acho que podia ser bem menor do que isso. Mas enfim, é R$175, mais ou menos quanto eu tô gravando, isso altera um pouquinho todo dia. Os outros conseguem investir com um valor bem menor, mas por a possibilidade de sacar a qualquer momento, podem não ser o mais adequado, porque eles podem dar prejuízo se você resgatar antes da data do vencimento. Tá vendo essa coluninha? Aqui, ó. Então essas datas representam a data máxima que você pode deixar grana, senão automaticamente ele se devolve com a rentabilidade. Só que resgatando antes, só o Tesouro Selic é pensado para você resgatar tudo ou só uma parte a hora que quiser, justamente porque eles não vão te dar prejuízo. Bom, vamos clicar no Tesouro Selic 2021 e fazer uma simulaçãozinha para ver quanto que ia render. Clica no investimento, calcular, e aí ele já vai te deixar fazer uma simulação aqui, ó. Essa maneira de fazer essa simulação
não é a ideal, mas depois, clicando na área logada, depois que você abrir sua conta, que não custa absolutamente nada, tem uma maneira que dá para você fazer o investimento mensal que você quer, eventualmente, se planejar para fazer. Aqui você só vai colocar um valor, por exemplo, sei lá, 20 mil reais e simular quanto que ia render até uma data de resgate antecipado ou deixando até o fim, tá vendo? Tem a data de resgate antecipado aqui. Eu vou colocar quanto que vai render esses 20 mil reais, quanto que eles vão virar. Ele estima que esses 20 mil reais vão virar 31, já descontando os impostos, tá vendo? Na real ia virar 33 mil, que é o que ele tá mostrando aqui, só que vai descontar 284 dessa taxa, 2 mil de imposto de renda, que é só sobre o que rendeu, né? De modo que você ia ter líquido 31 mil reais. E repara que aqui ele está colocando que a taxa Selic para o período vai ser de 10% ao ano. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, ela está 50% acima disso, né? Ela está 15% ao ano. E até 2031, assim, acho que uma boa hipótese é que, em média, sei lá, pode ficar uns 12, vamos supor. É uma hipótese talvez não tão conservadora, né? Se você quiser colocar uma taxa Selic menor, etc., você pode fazer essas alterações aqui, clicar em calcular e ver quanto que viraria. 33.894 nesse caso. Agora eu vou entrar para fazer a simulação com valores mensais. Na área logada, você clica em investir, aí vai aparecer a lista de investimentos disponíveis no Tesouro. Então eu vou vir aqui no Tesouro Selic 2031, você pode fazer isso para qual você quiser. Ver detalhes e simular. Aqui, ó, simular investimento. Quanto que eu quero investir hoje? Aí eu vamos supor que a gente tem 300 reais por mês para investir. Naquela simulação da área não logada, ele tem outras características, né, que eu mostrei. Devia ser tudo na área não logada, né? Não sei porque eles fazem isso, talvez para você criar sua conta e te estimular a investir. Clica em simular e ele faz uma simulação tanto de quanto você vai investir, ó, de 300 em 300 por mês, você ia ter 19.500 até o fim, que ia virar 25.448, e descontando impostos e taxas, 24.496, que dá substancialmente mais, segundo essa estimativa, do que a poupança, que teria 23.400, mais de R$1.000 de diferença. E olha que a poupança não tem imposto de renda nem taxa de custódia. Mesmo com isso, o Tesouro Selic viraria R$1.000 a mais. Tá vendo que o lucro, a diferença aqui, ó, de 24.500 para 19.500 é quase 5.000. Agora, vamos ver se a gente colocar um valor um pouquinho maior, R$500 por mês, quanto que ia dar? Você aplicar 32.500, que ia virar 40.700. Se subir para R$1.000 por mês, você aplicar 65 mil até o vencimento, que ia virar 81.400 líquido, já descontando impostos e taxas, bem acima da poupança. Lembrando que você não tem obrigação de repetir o mesmo valor todo mês, você não tem obrigação de investir todo mês, não é um boleto que você é obrigado a investir todo mês, você investe com a frequência que você quiser. É claro que a constância é sempre recomendável. E tem o meu livro, do Mapa do Tesouro, que é a versão digital, tá de graça no meu site. Dá uma olhada, economic.com.br, moleza de baixar. Chama Mapa do Tesouro Direto. Tem o lance do dinheiro, juntar dinheiro, né? Porque, pô, eu queria fazer isso com segurança financeira. Só que não é só isso. É meu rosto, né, velho? É a minha autoestima, é a nossa imagem no final das contas, então não dá para brincar com isso, e por isso eu pesquisei muito antes de escolher o profissional certo. Eu falei com gente que já tinha feito transplante capilar, assisti vídeo, entrei em grupo, eu acabei chegando na doutora Cíntia, Cíntia Carvalho, que é referência no Brasil de transplante capilar com uma técnica que chama FUE, você já deve estar ligado se você está ficando calvo e já pesquisou. E, cara, foi uma escolha muito acertada, porque primeiro que eu fiz o procedimento sedado, né? Tinha 7 pessoas fazendo um negócio bem cuidadoso, 7 pessoas no processo cirúrgico. Sedado é muito mais confortável. Eu sempre vi e tava com a expectativa que ia ficar inchado, muito vermelho, muito marcado. Não foi o caso. Minha recuperação surpreendeu todo mundo que acompanhou, inclusive quem me acompanhou no Insta. Mano, faz 15 dias, cara. Mas tá hiper discreto. Não teve dor, com exceção do primeiro dia que ainda na área doadora, né, que é o paralaminha aqui, tava abertinho ainda, então saiu um pouquinho de sangue no travesseirinho que eu tive que dormir, que doeu um pouquinho pra encostar, né? Do segundo em diante, o incômodo de dor mesmo não teve, a não ser se desse uma pancadinha sem querer, que tem que tomar cuidado pra isso. Então, dor não teve.
Coceira teve um dia só, então eu tomei um antialérgico um único dia para evitar coceira, mas ela dá uma aguinha termal, né, para passar e dar uma aliviada. Então coceira eu não sofri, dormir foi muito mais fácil. Mas cara, a recuperação tá sendo muito boa, né? Esse não é o foco desse vídeo. Se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo só dedicado a isso. Aliás, seguidor do Economic tem desconto de 25% na consulta, se você quiser bolar uma ideia, ver o seu caso com ela. O arroba dela tá aqui na descrição. É só falar que chegou por aqui, velho, se você tiver interesse. Acompanhe o trabalho dela no Insta, velho. É fenomenal. Agora vem a parte curiosa. A cirurgia foi bem sucedida, mas a cabeça fica com umas marquinhas características, principalmente nos primeiros dias. Dá pra ver de longe que você fez o procedimento, apesar que o procedimento com a doutora Cíntia é muito mais discreto. E isso, pra mim, foi muito interessante porque foi um baita exercício de segurança, de autoconfiança mesmo, porque se antes, normalmente, a gente já quer esconder a calvície, porque tá incomodado com ela, os primeiros dias, principalmente, você tá com a cabeça marcada e todo mundo tá vendo, cara, eu imaginei que eu ia ter medo, mas na moral, não tive incômodo nenhum, não tive vergonha de andar por aí, fiz as coisas normalmente, lógico, tem que tomar cuidado pra não sair no sol e tal, mas, velho, muito curioso como eu fiquei tranquilo com isso. Vai cair os cabelinhos, que é um processo esperado, né? Então vou voltar a ficar mais calvo. Entre 4 e 6 meses o resultado já vai começar a ficar bem legal. E, na moral, paguei com tranquilidade, sem me apertar financeiramente. Eu acho que a maioria das pessoas, tipicamente, só lembra de planejamento financeiro, às vezes para aposentadoria, que já é grande coisa, para montar reserva de emergência, para outros grandes objetivos. Mas o presente, a nossa autoestima, eu acho que ter dinheiro suficiente para fazer coisas que você gostaria de fazer, que não são tão essenciais, mas você poder fazer sem se sentir culpado, sem peso na consciência de ter gastado um dinheiro que você não devia, velho, é fenomenal. É uma das coisas boas de você otimizar a sua vida, ter seus investimentos, não gastar com besteira para impressionar os outros e poder fazer alguma coisa que você quer realmente fazer e pode te fazer se sentir muito bem. Foi esse exatamente o caso. Então, se você quer ver mais detalhe da cirurgia, o contato da médica, ou até empreender, investir, como eu fiz para tornar esse procedimento possível sem me enrolar financeiramente, já sabe, é só falar comigo por aqui ou no Insta que eu respondo todo mundo que me manda mensagem. E ó, se você quiser continuar nessa jornada comigo, clique em um desses dois vídeos que está aqui na tela. Um deles é justamente sobre o Tesouro Selic, explicadinho com muito mais detalhe, com muito mais simulação, passo a passo para investir. Então dá uma olhada, eu te espero lá. Até a próxima.